Vamos aqui, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós apostamos em vocês, resolvendo algumas questões do Banco do Nordeste, o concurso que aconteceu no primeiro semestre de 2014. O analista bancário, tipo 1 da prova. Gente, o texto foi muito legal. E a gente pensa, é concurso público, não vão escolher um texto que detona tanto a situação em que nós estamos, mas é um texto, né, que acaba apresentando a situação de forma bastante visceral. Sem solução já é um título que nos desperta para quê? Algo negativo, né? Algo sem esperança. Foi melancólico o 1º de maio deste ano. Não tivemos a tragédia do Rio Centro, que até hoje não foi bem explicada, e para todos os efeitos, marcou o início do fim da ditadura militar. Tampouco ressuscitamos o entusiasmo das festividades, os desfiles e a tradicional arenga de um ditador que, durante anos, começava seus discursos com o famoso mantra "Trabalhadores do Brasil". De qualquer forma, era um pretexto para os governos de plantão forçarem um clima de conciliação nacional. O salário mínimo era aumentado e nos teatros da Praça Tiradentes havia sempre uma apoteose patriótica, com os grandes nomes do rebolado agitando bandeirinhas nacionais. Nos rádios, a trilha musical era dos brados e hinos militares, na base do Avante Camaradas. Este ano, a tônica foram as vaias que os camaradas deram às autoridades federais, estaduais e municipais. Com os suculentos escândalos, Mensalão, Petrobras e outros menos votados, as manifestações contra os 12 anos de PT, que começaram no ano passado, só não tiveram maior destaque porque a mídia deu preferência, mais que merecida, aos 20 anos de morte do nosso maior ídolo esportivo. Depois de Ayrton Senna, o prestígio de nossas cores está em baixa, a menos que Paulo Coelho ganhe antecipadamente o Nobel de Literatura e Roberto Carlos dê um show no Teatro alla Scala, em Milão, ou no Covent Garden, em Londres. Sim, teremos uma Copa do Mundo para exorcizar o gol de Alcides Dia na Copa de 1950, mas há presságios sinistros de grandes manifestações contra o governo e a FIFA, que de repente tornou-se a besta negra da nossa soberania. A única solução para tantos infortúnios seria convidar o Papa Francisco para apitar o final do Mundial, desde que sua santidade não roube a favor da Argentina. Premonição isso aqui, gente. Texto muito legal. Aí eu comecei a analisar o texto pensando também em estrutura, já que nós saímos da análise de produção de texto. Ele não foi meu aluno. Deixa eu deixar claro isso aqui. Mas ele apresenta uma afirmação. E isso aqui é o quê? Uma justificativa. Por que foi melancólico o 1º de maio deste ano? Porque não tivemos a tragédia do Rio Centro, mas dá a impressão de que ele vai dar um mais, né? Dá uma impressão. E aí, nós não tivemos uma tragédia. Não foi melancólico porque nós não tivemos uma tragédia. E aí ele descreve a tragédia. Essa, além de ser uma justificativa, é também uma ilustração. Ele leva descrevendo. Isso é para vocês perceberem que uma introdução de texto ela não deve ter necessariamente apenas um parágrafo. Porque aqui ele ainda descreve, ó. Tudo isso aqui é para quê? Para a ilustração. Que não é exatamente o eixo temático. Foi melancólico o 1º de maio deste ano. Apesar de não termos tido uma tragédia do Rio Centro, este ano a tônica foram as vaias que os camaradas deram às autoridades federais. Então, ele tem uma continuação e tudo isso aqui é processo introdutório. Isso é importante para nós identificarmos o que é o assunto do texto, o que é o tema do texto. Qual é o assunto? 1º de maio, tá? Qual é o tema? 1º de maio de 2014.
Porque ele apresenta deste ano o tempo inteiro, fazendo paralelo com o 1º de maio do ano do Rio Centro. Ilustração. Ele apresenta uma referência histórica, que é justamente a tragédia do Rio Centro. Apresenta também os escândalos, apresenta a ideia das manifestações, faz ali uma referência a Roberto Carlos e a Paulo Coelho, faz a questão que apresenta a questão de Ayrton Senna para abafar o escândalo, para abafar também a questão da melancolia. Eles apresentaram uma homenagem já há 20 anos, né, gente? Coloca algumas ilustrações, inclusive trata aqui de futuro, expectativa de futuro. É um texto que tem opinião. Vocês saem do texto com a sensação foi bom saber, apenas, ou com a sensação de eu discordo, eu concordo? Vocês saem com qual sensação? Você sai assim, poxa, eu também acho isso. Você não consegue, no entanto, ver tão explicitamente o que é a tese. O primeiro de maio realmente foi melancólico. Essa é a tese dele. Sobre o 1º de maio, o que ele acha? Foi melancólico. Foi melancólico porque nós estamos passando por problemas sociais, políticos muito severos. Nós estamos frustrados. Tudo isso leva a uma tristeza, você vai ficando triste com a leitura desse texto. É um texto. A piada, a Sheila tá dizendo que a piada que ele faz aqui no final, você diz assim, o cara é mãe de Ná, porra. Então, ele já sabia. Aí faz você relaxar um pouquinho. Porque ele não quer terminar o texto também de uma forma tão tensa. Né? Não é essa a intenção. Mas a intenção dele é mostrar que o que nós tivemos, o que nós comemoramos no 1º de maio? O que nós conquistamos nesse 1º de maio? Após um processo de ditadura, após tantos anos, olha quanta corrupção. Ele é irônico, ele trabalha com a ironia muito forte. Sim. Os adjetivos, advérbios, eles levam à identificação de uma opinião. Não, quando ele fala sobre o prêmio, antecipadamente o prêmio Nobel, são coisas não impossíveis, mas muito difíceis de acontecerem. Ele apresenta o improvável. Né? Se por um acaso, depois de Ayrton Senna, o prestígio de nossas cores está em baixa, nós não temos ídolos. Nós não temos tantas figuras de destaque, né? Tantas não. Ele indica que nós não temos nada a comemorar e ninguém a quem enaltecer, né? É um texto bem, bem bonito, né? Tinha fé. Sim, havia, né? Havia algo. Você tinha, mas hoje havia algo pela ignorância também, né? Havia algo pela ignorância, né? Havia algo pela ignorância. Mas o que ele está dizendo é: será que nós temos mais a comemorar do que antes ou nós temos tanto quanto, ou seja, quase nada? Né? Então, uma crítica bem interessante. Um texto que eu acho que se encontrasse um texto desse numa prova de concurso, na hora do concurso, eu ia viajar no texto, gente. É difícil até você sair da leitura, você termina a leitura assim. Tem bancas que escolhem muito bem. A Cés Gran Rio, eu nunca vi um texto ruim na Cés Gran Rio. A Cés Gran Rio sempre apresenta textos ótimos. Uma delícia de ler, você lê, curte. Esse aqui, ele é ótimo, mas ele mexe muito com você também. A viagem é porque ele mexe muito com você. Que foi, criatura?
Para o que você, a sua opinião e não o que o texto está apresentando. Vamos, Claíris. Você pega logo o título, sem solução. Aí, repara, mostrar modificações históricas do Dia do Trabalho, é isso que está colocando em pauta? Foi, mas mostrar modificação não é afetivo. A intenção dele não é trabalhar o Dia do Trabalho. Acha que é uma evolução. Porque, lembrem-se, o assunto nós indicamos Dia do Trabalho. O tema é o Dia do Trabalho 2014, que é uma comemoração, mas ele está se perguntando o que nós temos a comemorar. E ele nos responde uma pergunta retórica, né? Ele faz a pergunta retórica, ele responde de forma implícita. Ele deixa claro, nós não temos nada o que comemorar. Porque nem Ayrton Senna, que foi realçado no Dia do Trabalho, lá pelos 20 anos de sua morte, nem ele vai nos dar realmente, e merecido. Ele não diz que é desmerecido, não. A mídia o colocou no foco porque foram 20 anos de uma perda realmente consistente, uma perda sólida, né, para nós. Mas abafou, utilizou para abafar. Então, ele faz uma crítica. Então, a intenção do texto não é essa. Uma estrutura que pretende. Se essa estrutura pretende, ela pretende mostrar algo, né? Ou um conceito. No caso, ela pretende mostrar uma crítica. E qual é essa crítica? Sobre as modificações? Não. É uma sugestão de modificações para a comemoração. Isso aqui está comemorar seu modo, a realização. Ele está comemorando? Condenar as atuais autoridades por não respeitarem o Dia do Trabalho. Não é questão de não respeitar o Dia do Trabalho, não, é questão de não respeitar o povo, né? Aí você tem o lamentar. É um texto com tom de lamento, gente. Você sai do texto refletindo mais para baixo, né? É um texto que gera essa sensação mesmo. Letra A, não tem nem para onde correr.